E Dudu foi afastado até dos treinos no Cruzeiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre a reunião entre Alexandre Matos e André Cury para definir os próximos passos do atacante, além das últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Bora falar agora sobre Dudu, que está afastado de vez dos treinos na Raposa. Você vai lembrar que no sábado surgiu a notícia de que ele estava de fora do jogo contra o Vasco, tudo por conta de uma polêmica envolvendo ele e o técnico Leonardo Jardim. Cheguei a contar para vocês que o Leonardo Jardim descobriu que o Dudu pediu ao Pedro Lourenço, dono da SAF do clube, a demissão do treinador português. Assim que tomou conhecimento dessa história, o treinador português afirmou que não trabalha mais com o Dudu, que ficou de fora do jogo contra o Vasco. Nessa terça-feira, o Cruzeiro tomou a decisão de afastar o Dudu dos treinos. E aqui vem mais uma informação super importante. Nessa quarta-feira, André Cury, representante do Dudu, tem um encontro marcado com Alexandre Matos para tentar chegar a uma definição. O André já está em Belo Horizonte, mas o encontro vai acontecer somente nessa quarta-feira e há muito dinheiro envolvido. Isso porque o Dudu ganha na casa de R$1.600.000 por mês. O contrato dele com a Raposa só se encerra em dezembro de 2027. A gente está falando de mais ou menos R$50 milhões em salário até o fim do vínculo. Várias especulações têm marcado o nome do Dudu. Posso contar que a única sondagem de leve que o staff do atacante recebeu foi do Botafogo. Na tarde dessa terça-feira surgiu a especulação de que o Fluminense, a pedido do Renato Gaúcho, gostaria de contar com o atleta para o Super Mundial de Clubes. Um monte de gente está lembrando também que o Cuca, técnico do Galo, admira, gosta do Dudu, e essa é uma verdade, mas imaginar que possa haver um negócio entre Atlético e Cruzeiro hoje me soa esquisito. Há lembranças também de que o Felipão é outro fã do Dudu e poderia tentar levá-lo para o Grêmio. A informação que eu tenho na tarde dessa terça-feira é de que o único clube que já sondou o staff do jogador é justamente o Botafogo. E o procedimento que vai ser adotado é as partes, jogador, empresário e clube se reúnem nessa quarta para tentar chegar a um senso comum. A partir do que o Alexandre Matos, em nome do Cruzeiro, disser, aí sim André Cury e Dudu vão trabalhar nos bastidores para buscar um novo clube. Dudu vai para o Galo. Eli, deixa eu falar um bastidor sobre Dudu. O Cuca adora o Dudu, adora. Eles têm uma relação muito próxima, embora já tenham brigado nos tempos de Palmeiras. Mas há uma relação de intimidade e tal. O Cuca tentou levar o Dudu para o Atlético Paranaense, o acordo financeiro não aconteceu. Tenho certeza que pelo Cuca, Dudu seria reforço do Atlético. Mas é difícil negociar Cruzeiro e Atlético, né? Não é uma operação simples, especialmente também porque o Dudu custa R$1.600.000 por mês. André Cury, que está bem chateado com a forma como o Cruzeiro está tratando o atacante, ele entende que há um desrespeito da parte do Cruzeiro em relação ao jogador. Perguntei, André, o que você tem de proposta? Porque já falaram de Fluminense, de Botafogo, de Grêmio, de Atlético Mineiro. Ele falou, Nicola, a única sondagem de leve que eu tive foi do Botafogo, mas não passou de uma sondagem bem preliminar, que não virou proposta nem nada disso. Então houve uma sondagem e acabou aí. E o que eu tenho dito para quem cogita vamos esperar essa reunião com o Matos. Vou fazer a reunião com o Matos e a partir do que o Cruzeiro disser, a gente vai buscar alternativas. Tá bom? Rafael Fernandes, boa noite, Nicola. Você é a favor do limite de estrangeiros no futebol brasileiro, sim ou não? Rafael, sou radicalmente contrário. Eu acho um grande absurdo que o Brasil tenha a permissão para 9 estrangeiros por jogo. Não tem a mínima lógica disso. Ah, Nicola, mas na Inglaterra, na Espanha, em todos os lugares, tem vários times só com estrangeiros. Esses países eles não são países formadores como o país, ou como o Brasil. Outro dia até estava fazendo um levantamento. Tem clube no Brasil que tem 11 estrangeiros, tem outros que tem 10, alguns tem 9. Quando você tem tanto estrangeiro, você tira espaço de garoto da base. E você acaba por prejudicar, sem sombra de dúvida, a formação da base. Vai ter muito clube que vai preferir investir num venezuelano, num boliviano, do que gastar dinheiro com categoria de base, porque vai querer o resultado de forma imediata. E isso a médio e longo prazo vai causar um enorme prejuízo para o nosso futebol brasileiro, tá bom? Ô Edu, sobre essa história da defesa do Galo, chama atenção no primeiro gol a moleza de todo mundo, né? Defesa muito mole, né, cara? Impressionante. Como com tranquilidade o Maringá puxa o contra-ataque, um erro lá no meio campo, aí nessa história do Alonso de volante que você citou, o Alonso fica pra trás, nunca foi um corredor, um zagueiro veloz, né? E dentro da área também o Igor Rabelo não conseguiu lidar com o atacante. Mole de novo o sistema defensivo do Galo, Edu.
Você viu que o Atlético teve muita dificuldade nesse lance, né? Foi no início do jogo, o gol foi aos 16 minutos. Depois você viu que a defesa foi se adaptando? Sim. Porque o Atlético não treina, né? A informação que eu tive é que o Cuca trabalhou essa formação ontem. E é muito pouco. Os jogadores vão se adaptando às funções durante a partida. E à medida que você vai se adaptando, você vai correndo risco. E o início, aos 16 minutos, num erro de cobertura. Porque o Alonso, que estava saindo como volante, ele tinha que ter chegado junto do Rafinha, que foi quem fez o cruzamento. E o Rubens só cercando. O Rafinha dá um chute cruzado para a área e só tinha o Igor Rabelo na marcação do Maranhão. E ali o atacante levou vantagem. Num 1 contra 1 quase dentro da pequena área. Não pode ter 1 contra 1 quase dentro da pequena área. Não pode acontecer. Então eu acho que foi um erro de posicionamento do sistema defensivo que estava muito modificado e os caras ainda não estavam ambientados. À medida que o tempo foi passando, o Atlético se ambientou melhor ao que o Cuca leu para a partida. E aquele acabou mudando porque o jogo foi tomando outros rumos. Mas o 2-2 numa Copa do Brasil, fora de casa, é ótimo resultado, cara. O Atlético vai decidir aqui em Belo Horizonte, o Atlético é melhor, provavelmente terá reforços de jogadores recuperados para o jogo da volta, que ainda demora ali pelo menos 3 semanas. O Galo segue sendo favorito, mas é muito pouco, né? Você comemorar um 2-2 contra o Maringá, que é um time de Série C, apesar de ser um time muito bem treinado, muito organizadinho, tem que dar mérito ao Maringá, não é só ficar batendo no Atlético, mas vamos ser sinceros, né, cara? O Maringá é organizado, é certinho, mas é o Maringá da Série C do futebol brasileiro. O Atlético é o time da Série A do futebol brasileiro que tem seus desfalques, mas eu acho que a questão dos desfalques a gente tem que trazer à luz e à discussão quando o Atlético enfrentar o Botafogo, o São Paulo, o Flamengo, o Palmeiras, o próprio Grêmio, que é um time grande, é sempre um clássico. A gente ficar toda hora falando de elenco e desfalque contra Caracas, contra Cienciano, contra Maringá, eu já não acho que pesa tanto. Sempre o desfalque vai pesar, mas muito contra essas equipes não. Porque esse time do Atlético que entrou em campo, ele tinha que dar conta com um pouco mais de tranquilidade do Maringá. E não deu. O Atlético fez força demais para empatar um jogo e só não perdeu o jogo, eu repito, porque tiraram do Maringá a oportunidade de bater um pênalti. O Atlético não tem perdido muito nesses 10 jogos, são 2 derrotas só. O Atlético também não tem vencido, são dois resultados positivos só. Mas o que chama atenção, e eu destaquei que em teoria o nível dos adversários é superior aos adversários do começo da temporada, a maior parte, né? Mas são adversários que não estão na mesma faixa de pretensões do Galo. Maringá, Mirassol, Caracas, Santos, Vitória, Iquique, São Paulo, Cienciano. Aí você tem o Grêmio e tem o Botafogo. Bom, o Galo não ter vencido tanto contra esses adversários é um sinal de preocupação ou não, Eduardo Panzi? Engraçado que São Paulo e Botafogo, que eu acho que brigam num patamar parecido com o do Atlético, o Atlético não perdeu, né? E não sofreu gols. Empata com São Paulo 0 e vence a equipe do Botafogo por 1-0. Exatamente, não sofreu gols. Empata demais, né? Os últimos 10 jogos depois do Campeonato Estadual, o mesmo número de derrotas e vitórias, 2 vitórias, 2 derrotas e 6 empates. Só que chama atenção que metade desses empates o Atlético tomou 2 gols, cara. O time que toma muito gol tem